Quem aí não se lembra da reunião ministerial do Jair Bolsonaro? Sérgio Moro, traíra, né, deixou o governo falando cobras e lagartos, um monte de mentira, alegando, dentre outras coisas, que naquela reunião o Bolsonaro e alguns de seus ministros teriam dito coisas não muito democráticas, né? Digamos assim. O governo não tinha obrigação nenhuma de liberar aquelas imagens, mas o Bolsonaro foi lá e liberou. E a gente passou a gostar mais ainda dele porque percebeu que ele realmente se preocupa com o povo. O tiro saiu pela culatra, né? Agora, as imagens do 8 de janeiro do Palácio da Justiça, né, o ministério gerido pelo Flávio Dino, todo mundo já mandou ele liberar, né? Mas não libera. Ele entregou 2 ou 3 câmeras. O resto, ele alega que as imagens foram apagadas por conta de um contrato com a empresa terceirizada, tudo seria apagado depois de 15 dias, para abrir espaço no HD. Né? Eu não acredito que existe essa possibilidade, né, de você não ter um backup. Ninguém convocou ainda o suposto gestor do contrato entre o Ministério da Justiça e essa empresa terceirizada para dar explicações. Mas enfim, né, continuam protegendo o Flávio Dino. Desta vez, a CPMI entrou com uma liminar no STJ para que o Flávio Dino finalmente entregasse as outras imagens. Né? E aí, uma magistrada foi lá e não liberou. Disse que não ia dar a liminar porque o Flávio Dino alegou que as imagens não existem mais, então não faz sentido, né, deferir a liminar. E aí eu fui dar uma pesquisada a respeito dessa magistrada, né? Eu não vou fazer acusação nenhuma aqui não, tá, pessoal? Eu só vou trazer as informações aqui para vocês, por quem ela foi nomeada, com quem ela teve uma reunião recentemente, fazendo lobby pela vaga da Rosa Weber, quem intermediou essa reunião, e aí vocês chegam às suas próprias conclusões, tá bom? Esse é o nosso tema principal de hoje. A gente vai falar também sobre o João Willis, que veio para entrar no governo e parece que já está indo embora xingando todo mundo. Né? Mandou até enfiarem o dinheiro não sei aonde, onde eles quiserem. Essas foram as palavras dele. Né? E a gente começa aqui, pessoal, destruindo mais uma narrativa. Porque quantas vezes aqui a gente escutou aquele papo de direita terraplanista? Não, esse povo acredita em terra plana, é terraplanista para cá, negacionista para lá, eles não acreditam na ciência. Né? Aí o Globo foi lá e encomendou uma pesquisa. E veio o resultado, que passou despercebido. Ninguém ficou sabendo, tem pouquíssimo tempo. Dentre as perguntas, os entrevistados foram divididos entre bolsonaristas e petistas, né, apoiadores do Lula. Uma das perguntas era: você acredita na terra plana? E eu vou colocar aí o resultado na tela inteira para vocês verem. Pesquisa do dia 12/9/2023, né? Pouquíssimos dias atrás. A Terra é plana? Verdadeiro, responderam pessoas entrevistadas, né, que gostam do Lula. 28%. E dos que são bolsonaristas, apenas 20%. É isso aí, né, pessoal? É a esquerda que acredita mais no terraplanismo. Mas isso não vai impedir que eles continuem nos chamando de terraplanistas, né? O que prova, 2 vezes, numa tacada só, que eles que não acreditam na ciência. Primeiro, porque a maioria dos que acreditam na Terra plana são de esquerda, e segundo, porque eles também não acreditam na estatística, né, que é uma ciência também. Tá aí a comprovação, né? Terraplanistas. A minha opinião é a seguinte, tá, pessoal? Claro que eu não acredito em terra plana, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que a educação no Brasil é muito precária. Então você chega para uma pessoa que não teve acesso à educação, ou aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que ninguém reprova de ano, né? Você não pode reprovar de ano nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Então você vai passando de ano, não vai aprendendo porcaria nenhuma. Né? Aí você chega para uma pessoa dessa que não teve oportunidade na vida de estudar, né, propriamente, e pergunta para ela: você acredita que a Terra é plana? Aí o sujeito vai lá, olha ao redor dele, é tudo plano. Né? Ele pensa assim também: pô, se não for plano, a pessoa vai escorregar, vai cair para o lado direito, vai cair para o lado esquerdo, vai ficar de cabeça para baixo. Então, a pessoa não tem o discernimento, o conhecimento necessário para construir um raciocínio que a permita, né, entender o que de fato é terra plana e o que não é terra plana. E aí nessa a pessoa fala: não, acredito sim em terra plana. É ignorância. Né? Consequência direta da pátria educadora do PT e de Paulo Freire. Então tá aí, né, mais uma narrativa que desce pelo ralo. Dentre as pessoas no Brasil que acreditam na Terra plana, a maioria é de esquerda. Agora vamos lá, vamos falar a respeito do João Willis. Uma das pessoas que adora dizer isso, né? Ele já falou isso aí várias vezes, já vi ele falando isso. De terra plana, de direita, conservador e tal. Ele voltou ao Brasil, depois de se auto-exilar fora do Brasil, né?
Foi para os Estados Unidos, foi para a Espanha. Nos Estados Unidos ele inventou a história de que estava dando aula em Harvard, né? É porque aqui, tá, pessoal, ele realmente estava dando aula em Harvard, no complexo de Harvard, né? Mas a aula que ele estava dando não tinha nenhuma ligação com a instituição em si. Era apenas uma outra instituição que dava cursos se utilizando da infraestrutura de Harvard, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, ele foi excluído, né, pela justiça e, infelizmente, daqui a alguns dias a gente deve ter uma decisão a respeito de um processo que ele moveu contra mim por conta de alguns vídeos que eu fiz sobre ele. Brasil, né? Brasil, é isso aí. Mas, enfim, ele voltou para cá depois de se autoexilar e ele iria participar do governo, da SECOM, Secretaria de Comunicação, que é comandada pelo Paulo Pimenta, né, o montanha da planilha da Odebrecht. Aquele que é o maior propagador de fake news que eu já vi na minha vida, se transformou em ministro da Secretaria de Comunicação. Perfeito, né? Perfeito. Só que eles tretaram lá, teve uma briga entre eles. E o João Willis saiu falando muito mal do Paulo Pimenta, né? E agora disse que vai deixar o Brasil, vai voltar para a Espanha e mandou enfiarem o dinheiro onde eles quiserem, né? Que foi um livramento ele não participar desse governo. E aí você passa a acreditar que o problema, neste caso aqui, né, não é nem a esquerda, o problema é o João Willis, porque por onde ele passa, ele arruma confusão. Nem um governo do PT ele conseguiu passar uma semana, né, em harmonia. Então você vê que ele realmente aparenta ser uma pessoa bastante problemática. Então tá aí, João Willis se autoexilou lá fora, se dizendo perseguido por conta do governo Jair Bolsonaro. Ninguém foi perseguido pelo governo Bolsonaro, ele também não teria sido, né? E quando voltou para participar do governo do Lula, ele não quis ficar. Arrumou treta e vai embora, né? Então, vocês que se entendam aí. Agora vamos chegar aqui, pessoal, ao tema principal de hoje, tá? É o seguinte, como eu falei aqui pra vocês, eu não vou acusar ninguém de nada, porque coincidências acontecem, galera. O Brasil é um país de muitas coincidências, né? E nesse meio do judiciário, as pessoas acabam se cruzando mesmo, né? É um grupo muito restrito de pessoas ali, né? São tribunais superiores, magistrados, TRF daqui, primeira região, segunda região, terceira região, né? Aí tem tribunal militar também, enfim. Um grupo ali de pessoas que acabam se conhecendo, interagindo e tal, e aí pode acontecer dessas coisas, né? É assim que a gente vai tratar esse caso hoje. O fato aqui é o seguinte, a CPMI do 8 de janeiro entrou com uma liminar no STJ para que o Flávio Dino fosse obrigado a entregar as imagens que até hoje ele não entregou, né? Isso eu posso falar, para mim, isso aí é crime. Isso aí para mim é crime, mas todo mundo protege o raio do Flávio Dino, né? A liminar chegou para uma ministra do STJ que indeferiu. E a justificativa dela foi a mais simplória possível. Se existe um contrato com a empresa terceirizada que prevê que depois de X dias as imagens vão ser apagadas, as imagens não existem mais, então não tem como você exigir que o Flávio Dino entregue as imagens. O que a gente vai dizer? Né? Se isso é verdade, se essas imagens foram realmente apagadas, se uma empresa que tem um contrato milionário com o Ministério da Justiça não tem um backup de imagens, se essa empresa trabalha também para outros órgãos do governo e trata as imagens de maneira diferente, porque o STF tem imagens, o Palácio do Planalto tem imagens, só quem não tem imagem é o Palácio da Justiça, né? Se o Flávio Dino não tinha conhecimento dos detalhes ali desse contrato, quem é o gestor do contrato, porque essa pessoa não prestou depoimento ainda na CPMI, mas vamos simplificar tudo, vamos simplesmente dizer aqui que, como as imagens não existem, né, de acordo com o Flávio Dino, então não tem como você exigir, né? Aí eu fui fazer uma pesquisa a respeito desta magistrada, né? Eu vou trazer aqui o resultado para vocês. Vejam aí, Regina Helena Costa, nascida no dia 25 de julho de 1961 em São Paulo. E ela foi indicada em 2013 para o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, por Dilma Rousseff. Agora vem a segunda parte da pesquisa. Recentemente ela teve uma reunião com Lula, fazendo um lobby ali, né,
para ocupar a vaga da Rosa Weber. Aí vejam esse texto que foi publicado pelo Metrópolis, que é um portal de esquerda, tá, pessoal? Mas salientar, no dia 4 de agosto desse ano. Alexandre de Moraes apresenta Lula candidata ao STF. O encontro entre os dois aconteceu na posse de Cristiano Zanin no Supremo. Os dois, nesse caso, são Lula e a Regina Helena Costa. Regina foi levada até o presidente da República pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bom, vamos lá, galera. Como eu prometi aqui no começo do vídeo, eu não vou fazer juízo de valor, não vou dizer que tem uma armação e tal, porque a gente sabe a situação que a gente vive hoje em dia no Brasil. Né? De repente, meu nome está num desses inquéritos aí e eu nem sei. A gente não tem acesso aos autos. A única certeza que eu tenho é de que eu não fui acionado ainda. Mas, para que isso aconteça, é um estalar de dedos. Basta a vontade. Né? Então, eu vou me ater aqui apenas às informações que foram divulgadas aí pela Wikipedia e pelo Metrópolis. Né? A timeline é a seguinte. A CPMI pediu, através de uma liminar, para que o Flávio Dino entregasse as imagens do 8 de janeiro, Palácio da Justiça. A juíza Regina Helena Costa, né? Perdão, juíza não, estou rebaixando ela não, tá? A ministra do STJ, Regina Helena Costa, indeferiu o pedido. Disse não, porque o Flávio Dino alegou que as imagens foram apagadas. E pronto, tá decidido. Esta magistrada foi indicada em 2013 pela Dilma Rousseff para o STJ e em agosto deste ano, 2023, ela teve uma reunião com Lula para se apresentar para ele como candidata à vaga da Rosa Weber. Tá? E quem intermediou, quem indicou e intermediou essa reunião foi o Alexandre de Moraes, e o encontro aconteceu no dia da posse do Cristiano Zanin no STF. Tá? Então, vocês pegam essas informações, não vou falar que nem o João Willis falou não, né? Enfim, onde quiserem não. Vocês pegam essas informações e, né, aí vocês tiram suas conclusões. Eu encontrei mais algumas coisas, tá? Mais algumas ligações. Por exemplo, uma cerimônia que aconteceu no Maranhão, em que, em seu discurso, o Flávio Dino cita a magistrada em mais de uma oportunidade. Né? Existe também um outro evento que eles participaram juntos. Mas é como eu disse aqui, né? Essas pessoas, o Flávio Dino já foi juiz, né? Essas pessoas tendem a se conhecer, porque é um universo pequeno, né, de magistrados. Se existe ou não uma proteção partindo desta magistrada, eu não sei. Que existe uma proteção sobre Flávio Dino ali, né, o protegendo, porque é crime previsto no Código Penal, né? Você está eliminando provas. Não adianta o Flávio Dino chegar assim e dizer, ah, não, porque as imagens são apagadas depois de 15 dias. Cara, você está enrolando para entregar essas imagens há mais de 6 meses. Há mais de 6 meses. Aí depois desse tempo todo você diz que elas não existem há 5 meses e 2 semanas? Demorou esse tempo inteiro para o gestor do contrato chegar para o Flávio Dino e dizer, informar a ele que as imagens não existiam? Por isso que eu digo, essa pessoa tinha que ser convocada para prestar depoimento ali, esclarecimentos na CPMI. Tanto ela, o gestor do contrato dentro do Ministério, como também algum representante da empresa terceirizada, para explicar por que em um contrato milionário não tem um backup das imagens, se é que não tem. A coisa que me causa estranheza realmente é a maneira como a magistrada decidiu, colocando de lado essas coincidências de Dilma Rousseff, de Moraes e tal. A maneira como ela decidiu. Se o Flávio Dino alega que as imagens não existem mais por conta de um contrato, então eu não tenho como dar uma liminar aqui que obrigue ele a entregar imagens que não existem. Tá? Enfim, eu acredito que essa não seja a maneira correta de você, né, proceder. Mas tá aí, pessoal. Eu adoraria, sinceramente, chegar aqui e fazer como eu fazia antigamente, quando eu me sentia mais confiante, né, para fazer isso. Dar minha opinião, dizer o que eu penso, trazer outras informações em tela para vocês, mas infelizmente essa é a situação em que a gente se encontra no Brasil e o máximo que dá para fazer é trazer essas informações para vocês. Tá bom? Então é isso. Um forte abraço e a gente se vê por aí.